Vou lá no verso 10 de novo, Êxodo 14, verso 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo a ajuda de Deus. O Senhor disseram a Moisés: será que não haverá sepultura no Egito? Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. Veja só o que fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos trouxessem paz. Trabalhamos como escravo para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenha medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje, e nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Amém? Amém. Pode se sentar e glorifique e exalte o nome do teu Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O que fazer quando não existe mais saída? Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Israel tinha saído da escravidão. Já tinha eles andado algumas vezes no deserto. Deus disse a Moisés: para aí. Ele parou de frente ao mar, e ali ele ficou aguardando a ordem de Deus. E o que aconteceu? Na Bíblia diz que Deus vai lá e toca no coração de Faraó, endurece o coração de Faraó, e com aquele toque, o que aconteceu? Incendiou a ira de Faraó. Ele pegou os seus soldados, os seus guerreiros, 200 homens, e saiu em direção ao povo de Israel. E a vontade de Faraó era destruir o povo que tinha acabado de sair da escravidão. E quando os egípcios ali avistaram aquele povo marchando, o que nós lemos? Eles gritaram de medo, eles clamaram pelo nome do Senhor, pedindo socorro, pedindo livramento, porque aonde eles se encontravam não tinha saída. Estavam diante deles o mar, e o mar era fundo e nem todos sabiam nadar. Então o que aconteceu com o povo de Deus? Estavam sem saída. Talvez você entrou aqui nesta noite e você tem alguma área na sua vida que você não tem encontrado a saída, que você não tem encontrado a luz, e aquilo tem te martirizado, tem gerado em você ansiedade. O que significa ansiedade, pastor? Situação adversa, contrariedade, infortúnio, desgraça, infelicidade. Obrigado. Então, meu querido, a ansiedade, ela nos atrapalha, porque aí nós não pensamos direito, porque aí tomamos atitudes impensáveis, e quando vamos ver, sofremos, porque falamos demais, e não queríamos tomar aquela decisão, e não queríamos ter dito aquela frase, que mesmo na situação difícil você queria resolver o problema, mas aquela frase que você disse, ela somou contra a tua própria vida. Porque quando nós estamos sem cabeça, meu irmão, eita, boa coisa não vai
vai sair. Tudo que procede das nossas emoções, do nosso eu, nos leva à ruína. Mas tudo que procede do alto, do Espírito Santo, nos edifica e nos fortalece. Então, meu irmão, aquele povo estava ali desesperado. E eles questionaram Moisés. Olha como é que o povo é. Moisés, você me trouxe para morrer no deserto, Moisés? Era melhor, Moisés, escute, olha aqui para mim. Era melhor, Moisés, ficarmos servindo os egípcios e trabalhando como escravo, do que morrer aqui, Moisés, no deserto. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. O milagre tinha acabado de ocorrer no meio do povo de Deus. Eles marcharam durante o dia e a nuvem de Deus cobria eles, guardando, e durante a noite uma coluna de fogo guardava eles do frio. Eles marchavam de dia e marchavam de noite, fugindo da escravidão, fugindo de Faraó, e estavam vendo e contemplando o milagre de Deus. E ali naquele momento que eles olham e vê Faraó com seus cavalos, com seu exército, indo em direção a eles, o que eles estavam fazendo? Já questionando, murmurando com seu líder, reclamando com Moisés. Meu querido, é lamentável quando a gente se levanta para poder reclamar, para poder murmurar e questionar as coisas. Meu querido, olha a situação daquele povo. Tinha acabado de ser livre da escravidão. Em pouco tempo esqueceram do milagre, esqueceram do poder de Deus e já estavam questionando e desejando não morrer, mas sim ser escravo novamente. Sabe o que é isso? Murmuração. Deus não gosta da murmuração. Sabe o que é isso? Ingratidão. Deus não gosta de pessoas ingratas. A pessoa que é ingrata, ela esquece o favor rapidinho. A pessoa que é grata, ela nunca esquece, ela volta para agradecer. Então, meu querido, a situação difícil, o que ela gera no nosso coração? A ansiedade. Nós temos que aprender a resolver situações na nossa vida para que não venha gerar no nosso coração a ansiedade ou a adversidade. Aleluia! Mas ao perceberem que estavam ali sem saída, os israelitas, o que eles fizeram, pastor? Eles descobriram que aquele momento era um momento de risco, porque Faraó vinha com seu carro para poder destruir o povo, para dominar eles novamente. O que foi gerado no coração do povo de Deus ali? O medo. E medo é uma coisa que todos nós temos. Tem um medo natural, que ele faz o bem, que ele produz o bem. Mas o medo de dormir perto de uma janela, de passar debaixo de uma escada, de andar numa rua escura, um medo exagerado, já não provém do Senhor. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é fiel para agir
e nos abençoar. Amém, Jesus. Aleluia. Porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Aleluia, Deus. Então, o medo, ele pode ser ele pode gerar em nós uma reação patológica, mas um instinto de proteção e de autopreservação. Então esse é o medo que nos produz o bem. Vai nos preservar. Mas o medo exagerado, ele vai te destruir. O medo exagerado, ele é espiritual. Aí nós precisamos invocar o nome de Jesus e expulsar o medo que não provém de Deus. Não é verdade? Então, a situação que eles viviam ali, não tinham saída, mas outra reação que eu acho que eles tiveram ali naquele momento, eles pensaram em recuar. E começaram a murmurar. Porque quando nós olhamos para a circunstância, a nossa tendência é querer recuar, murmurar. E se a gente não vigiar, o mal vai vir e vai querer nos dominar e nos colocar o quê? O medo. Aí o inimigo ele vai vir para fazer o quê? Para te escravizar novamente. Vocês estão entendendo que eles acabaram de sair da escravidão? E a força do mal ali queria, por causa daquela situação, oprimir eles e provocar novamente o medo. Quando a pessoa está devendo, e se você fala alto com ela, ela retrai, porque ela está com medo, porque ela está devendo. Tinha uma época na minha vida que eu tinha medo de policial. E pensa numa pessoa que nunca teve problema com nada. Pensa numa pessoa que nunca teve problema com banco. Pensa numa pessoa que não tinha problemas dessa forma. Nunca tive, graças a Deus. Mas quando eu vi uma autoridade perto de mim, em vez de eu me sentir seguro, eu sentia medo. Mas naquela época ainda eu não tinha sido liberto. Eu acho que era a minha consciência que era escravizada, ela produzia o medo no meu coração. E eu acredito que todas as pessoas que não conhecem Deus são escravizadas em situações extremas. Elas têm esse medo que não provém da parte de Deus. Então, meu querido, eu não sei qual é o problema que tu tem enfrentado, qual é a situação que você tem vivido, mas eu venho como profeta de Deus nesta noite para determinar o favor de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Qual é o segredo para mim ter força para lutar enquanto a situação for adversa, ao contrário dos meus sonhos e dos meus projetos? Nunca valorizar o mal, nunca valorizar a circunstância, mas sempre acreditar num Deus que é soberano, num Deus que é fiel, e olhar para Ele e crer que
Louvado seja o nome do Senhor. A atitude que devemos tomar quando não existe mais saída. Primeira atitude que devemos tomar quando nós não vemos mais a saída: enfrentar o pânico. Nós precisamos nos controlar e enfrentar o pânico. Quando não tivermos mais saída, quando olharmos para a circunstância e o coração desesperar, qual é o segredo? Enfrentar o pânico. Quando somos pegos de surpresa, o que gera no nosso coração? O pânico. Quem já esteve num automóvel e ali o automóvel sofreu uma batida? É terrível. Na hora que o carro para, o coração da gente fica em pânico, até a gente voltar e acalmar novamente, até estabilizar novamente. A pessoa sai do carro assim, ó, tremendo de medo. Por quê? Todos que estão aqui, nenhum de nós queremos morrer. Eu posso estar enfrentando o pior momento da minha vida, mas a morte nunca foi a solução. E eu posso estar vivendo o melhor momento da minha vida. Qual é a sensação? Queremos viver mais. Queremos contemplar mais as coisas da vida. Então, o que nós precisamos enfrentar? O pânico. Não tem saída. A primeira coisa que você precisa enfrentar é o pânico. A segunda coisa, pastor, nunca desistir de clamar o Senhor. A circunstância pode estar extremamente desfavorável, mas eu não posso me calar. Eu tenho que invocar o nome dele, porque pensamos que no momento da crise Deus está longe e nos abandonou. Não vai resolver orar, você está enganado. No momento da dificuldade Ele está do teu lado. No momento da crise Ele está do teu lado. O que Ele quer que você faça? Que você clame a Ele. O que Ele quer que você faça? Que você se lance aos braços dele, que você peça socorro, que você use o nome dele, que tem poder para mudar a situação. Aleluia! Então eu disse, atitudes que devemos tomar quando não existe mais saída. Primeira, enfrentar o pânico. Segunda, não desistir de clamar. Terceira, controlar o medo. Está vendo que o medo repete novamente? Quarta, ficar quieto. Tem pessoas que no momento do pânico ele não consegue ficar quieto. Ou liga a metralhadora e começa a falar, vai falando como louco, como a louca, desvairada. Em vez de ajudar, atrapalha as pessoas, desespera as outras pessoas. Imagine o povo vindo, Faraó vindo e o povo de Israel lá já com medo. Um pega no braço do outro e fala: nós vamos morrer, é hoje que nós vamos morrer, nós vamos morrer, não é hoje, vamos cavar aqui a cova. Não, eu creio. Vai resolver, não vai. Eita Deus que é fiel. Ei, o Deus que te prometeu, meu irmão, Ele não falha não.
momento da dificuldade, ele não consegue se acalmar, ficar quieto. Sai ligando e falando as baboseiras, e vai falando, e quanto mais você se fala, mais você se enrola. Aí depois fica envergonhado das coisas que falou, e depois não tem coragem de ir lá no fulano, na fulana, pedir perdão. Eu estava desorientado, falei, conversei demais, estava desesperado, achei que eu ia morrer, que era o fim do mundo. Aleluia. Quinto, confiar no Senhor. Sexto, seguir em frente. Qual era a primeira ordem que Deus tinha dado para Moisés? Diga ao meu povo que marche. Aleluia. Meu irmão, você pode estar passando o que for na sua vida, você pode estar enfrentando o pior deserto da tua vida, você pode ter se deparado com a crise, você pode estar sem saída, mas a ordem de Deus para você, vaso, não é que você fique deitado na sua cama esperando o milagre acontecer. Deus quer que você saia, Deus quer que você marche, Deus quer que você lute, Deus quer que você permaneça crendo no milagre. Aleluia! Deus que é poderoso. Qual é a ordem de Deus para mim e para você? Ó Israel, que marche! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a sétima atitude, usar a autoridade espiritual. Moisés usou a autoridade espiritual quando ele pegou a sua vara e tocou ali no mar. O povo inteiro talvez já tinha perdido a fé, mas Moisés, como líder, Moisés crendo no milagre, ele pega a sua vara e toca nas águas. O que ele teve, uma atitude, o que ele fez, usou sua autoridade. Meu irmão, tem pessoas que quando vê um momento difícil, ele se cala. Ele se cala. Eu já vi acidentes, olha aqui para o pastor, eu já vi acidentes acontecer na minha frente, do outro lado da pista, lá na frente. Sabe o que eu fiz? Eu não fiquei calado não, irmão. De dentro do carro, eu lá lancei a palavra profética, falando: Deus dá o livramento, livra da morte. Meu irmão, e quantas das vezes eu vi Deus fazer um milagre. Amém. Eu lembro uma vez, eu e a pastora saímos da igreja, 11h da noite, descendo a avenida ali, indo para o Jardim Atlântico, já saindo do Parque Anhanguera, indo para o Jardim Atlântico. Eu vi um negócio voando para cima. Falei: o que é aquilo, Jesus? Aí depois eu vi a moto para um lado e a pessoa rolando. Eu lá de dentro do carro, em pensamento eu falei: Jesus, dá um livramento. Aí depois eu estacionei o carro lá do outro lado, fui lá ver, a gente tinha como tirar a moto no meio do caminho. Não aconteceu nada. Deus nos colocou nessa terra para profetizar o milagre, meu querido. A sua situação, ou de alguém que você possa contemplar. Se tiver ao contrário, Deus não quer que você fique calado. Use a tua vara, Moisés. Toca nessas águas, Moisés. Ei, talvez você entrou aqui e não tem tido sabedoria, não tem tido como sair desta crise. Mas o que Deus está te pedindo? O que Deus quer que você faça? Ele quer que você invoque o nome dele e libere a palavra profética e lance mão da autoridade que Deus lhe deu e profetiza: Senhor, a crise me bateu, a crise veio sem avisar, mas eu creio no Deus da promessa.
Deus trabalha. Eita Deus! Quando Moisés, ele pega a sua vara e toca nas águas, ele estava deixando Deus usar ele. Talvez a fé daquele povo inteiro já tinha sido aniquilado pelo que eles estavam vendo. É verdade. Né? Tem pessoas, olha aqui para mim, isso aqui desceu para o alto agora, olha. Tem pessoas que sofrem por antecipação. O negócio nem aconteceu, a pessoa já está sofrendo. Um faraó estava vindo e o povo já estava sofrendo. Meu irmão, um milagre, um tsunami, um furacão pode estar passando pertinho de mim, de você, mas ele não vai te atingir, porque o Deus Todo-Poderoso, ele te chamou nessa terra, e o povo de Deus, ele não morre enquanto as promessas não se cumprirem. Meu querido, creia no milagre. Deus quer que você tenha atitude de fé. Aleluia! Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez podamos estar sem saída, mas eu quero te dizer uma coisa: o teu Deus, Ele não vai te deixar na vergonha e nem na frustração. Se você acreditar, você vai ver como Ele vai operar na tua vida. Ele é fiel, Ele é soberano. O que Deus disse para Ezequiel? É possível esses ossos reviverem? Ele disse: tu sabes, Senhor, porque talvez eu sou profeta, tem coisas que Deus me usa para falar. Quando eu olho, eu falo, não tem condição. Eu lembro de uma revelação que eu disse para um homem: depois que você tomou o xarope, a morte veio. Olha para você ver o que Deus me usou para falar para um homem. Quando você tomou o xarope, a morte veio. E é uma loucura, não é? Porque o xarope ia servir para curar a pessoa. Mas Deus me falou que a morte estava no xarope. Depois que eu entreguei o decreto para o homem falou assim: pastor, depois que eu tomei o xarope, eu fui parar no hospital. Tinha um trem doido no xarope, que até hoje os médicos não sabem dizer o que aconteceu. Então Deus perguntou para o profeta: é possível esses ossos reviverem? Ele disse: tu sabes, Senhor, comigo acontece assim, com a pastora Cíntia acontece assim. Tem coisa que Deus nos dá para falar, que a gente vai ter o discernimento, a gente não tem fé para aquilo. Você fala: meu Deus, eu estou doido. Mas só que a gente acaba falando, sabe por quê? Porque confiamos no poder de Deus. Então, se Deus estiver nos perguntando nesta noite, estamos sem saída, está vindo um exército contra nós, o que Deus quer que nós façamos? Que profetizamos. Quando você profetiza, Deus trabalha. Quando Deus perguntou para Ezequiel: pode reviver esses ossos? Ele falou: tu sabes, Senhor. Deus disse para ele: profetiza, meu filho. Na medida que ele ia profetizando, os ossos foram se unindo ordenadamente. Ele profetizava, veio a carne, veio os tendões. Ele profetizava, veio a vida. Ele profetizava, o corpo se formou. Um tanto de restos mortais se tornou agora um grande exército.
Aí Deus pergunta: está tudo pronto? Não estava pronto, faltava o Espírito de Deus. Meu querido, a nossa situação possa ser adversa, podemos estar sem saída, mas Deus não quer que a gente fique parado. Deus quer que marchemos, Deus quer que profetizemos, Deus quer que nós declaramos a palavra. E eu tenho a convicção que quando nós declaramos a palavra, usando a nossa autoridade, meu irmão, Deus faz um milagre acontecer. Quantas das vezes nós oramos aqui: Deus fará no Hugo, Deus fará no Hugo agora, e levanta este, levanta esta, Deus toca. Meu irmão, Deus não vai e faz. É a autoridade que Deus te deu. Usa ela que tu vai ver o Deus fazendo e operando. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. O propósito de Deus para a nossa vida, Ele muitas das vezes nos leva em direções de adversidades. Escute aqui: o propósito de Deus para a nossa vida, Ele muitas das vezes nos leva em direções de adversidade. Aqui o que Deus fez com eles foi isso. Levou eles numa situação de adversidade. Para eles era uma situação de adversidade. E agora nós vamos ter que enfrentar eles ou morrer. Agora nós vamos ter que renunciar. Agora vamos esperar a morte. Agora vamos cavar a sepultura. Ninguém creu que o mar ia se abrir, só Moisés. Então, tem situações, escute o que eu vou dizer aqui, que Deus cria na nossa vida, que a gente olha e fala: meu Deus, eu não tenho saída. Meu Deus, e agora? Como vai fazer? Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, agora eu não posso mais. Acabou a minha força, acabou o meu psique, acabou a minha inteligência. Eu estou sem saída. Eu posso contratar 30 advogados, eu posso ter um tanto de juiz, nenhum deles consegue resolver a minha situação. Você sabia que Deus faz isso? Ele te põe numa situação que ninguém pode te ajudar e que você mesmo. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que eu e você dependemos dEle. Amém. Quando nós dependemos dEle, Ele opera e faz maravilhas. Aleluia. Por que Deus faz isso? Porque através da adversidade, Ele vai mostrar a glória dEle para os meus e para os teus inimigos. Aleluia. Parece que você não entendeu, né? Aleluia. Vai explicar direito. Quando Moisés toca nas águas, o mar ele não se abriu aonde Moisés tocou. Ele se abriu de lá para cá. O povo já devia estar em desespero. Talvez o próprio Moisés que pegou na vara, que muitas das vezes viu aquela vara se transformar em cobra, e ele pegava na vara, ela se transformava, e pegava na cobra, e novamente ela se transformava em vara. Quantas das vezes aquela vara feriu a terra, feriu o rio, e o rio se transformou em vinho. Quantas das vezes aquela vara foi usada com grande prodígio, com grandes maravilhas, e talvez ali na hora que ele põe a vara, ele não consegue contemplar nada. Os outros que estavam, o povo de Israel que estava com Moisés, olhou e viu aquele ato de fé de Moisés, e quando não viram nada acontecer, talvez que a fé deles foram para o fim. Esgotou minha fé, Deus abandonou mesmo. Um homem de Deus vai lá e toca e não aconteceu nada. E agora nós estamos perdidos, estamos sem saída mesmo, é o fim. Meu querido, Deus deixou o povo, deixou o faraó se aproximar para poder ver a glória e a grandeza que Deus tinha preparado para o povo dele. Você está me entendendo? Imagine o povo de Deus à beira
eles desesperados. Por que o mar não se abriu imediatamente? Porque ainda Faraó não tinha chegado. Ele tinha que ver a glória de Deus. Você não está me entendendo? O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grandioso, vai ser tão extraordinário, que os teus inimigos vão ficar de queixo caído. Eu vou te dizer que os teus inimigos não vão morrer, eles vão ficar vivendo para poder contar o que Deus está fazendo na tua vida. Aquele que promoveu a notícia ruim, ele vai promover a notícia boa, porque quando Israel estava atravessando o mar, Faraó olhou e não acreditou, porque o mar estava separado e Israel passava seco, livre da escravidão, livre da discórdia, livre da tentação, estava livre, atravessando pelo poder de Deus aquele mar seco. Ninguém estava se molhando e todos contemplavam a grandeza de Deus. Meu querido, quando nós lemos o último versículo, tem algo extraordinário que eu quero ler, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Quer dizer, não tenha medo. Aquieta-vos e venha-vos o livramento do Senhor. Presta atenção, olha aqui. Que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais os tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você está me entendendo? O seu inimigo vai aproximar de você. Ele vai contemplar o poder de Deus na sua vida. Você sendo livre de toda a escravidão. Você atravessando o mar. E do outro lado a Miriam dançando e cantando a vitória. Meu querido, vai ser a última vez que o teu adversário, que o teu inimigo vai colocar os olhos em você, porque ele vai sair dizendo o que Deus fez e nunca mais ele vai te encontrar, porque Deus vai te deixar oculto aos olhos da maldade. Ei, meu querido, a vitória vem sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que a gente achou que não tinha saída, Deus bradou na terra e mudou tudo. E nos concedeu uma grande vitória. Meu querido, talvez você pode estar me perguntando: estou numa luta constante, mas eu quero te dizer, o sabor da sua vitória e o que Deus vai fazer na sua vida é tão grandioso que vai ser anunciado pelos quatro cantos dessa terra. O milagre que Deus preparou para você. Meu querido, Deus poderia ter feito de outra forma, poderia, mas Deus queria mostrar a grandeza dele. Escute, olha aqui para mim. Deus queria mostrar a grandeza dele. Deus queria mostrar para Faraó o poder dele. Deus queria honrar o povo de Israel. Deus queria mostrar para o seu povo a sua grandeza, a sua força, o seu poder. Meu querido, parece que vejo, vamos imaginar junto, parece que vejo o mar se abrindo aqui. Você passando a seco, o tubarão, a raia, os peixes, tudo nadando, e você contemplando algo que não existia naquela terra. Hoje em dia tem os parques aquáticos, que você
seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus é bom e fiel. glória a Deus. Santo, santo. Aleluia. A mensagem acabou e eu joguei para cá. Acredito que a partir deste culto a sua vida não vai ser mais a mesma. O Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, se prepare, Ele vai se revelar na tua vida e você vai contemplar a força e o poder de Deus sobre a tua história. Aleluia! Diga graças a Deus. Pastora, siga, por favor.